Quem deve salvar a Terra do apocalipse cresce apelos para os Estados Unidos reforçarem defesa contra asteroides. Nosso planeta já foi atingido várias vezes durante a sua história por meteoritos devastadores, incluindo aquele que atingiu Terra há 66 milhões de anos. Acredita-se que tenha dizimado os dinossauros. Numerosas crateras na superfície terrestre nos mostram que tais acontecimentos podem ocorrer de vez em quando, suscitando preocupações de danos imprevisíveis. Especialista alerta que a ameaça de colisão perigosa com o corpo celeste persiste enquanto ainda não há nenhum país ou agência que tenha sido encarregado de combater esta ameaça. O jornal político. Asteroide colide com a Terra com bastante frequência, mas na maioria dos casos esses objetos rochosos são pequenos e queimam na atmosfera terrestre antes de chegarem à sua superfície. De acordo com a NASA, a possibilidade de um asteroide de grande tamanho atingir a Terra é um tipo de evento que ocorre uma vez em 1000 anos. No entanto, isso não significa que os dois acontecimentos semelhantes não possam ocorrer no mesmo ano. Até agora, as estimativas mostram que o atual arsenal militar das nações incapaz de evitar uma colisão com um grande asteroide. Alguns objetos menores podem ser pulverizados ou quebrados em fragmentos, mas mesmo este pedaço causaria danos consideráveis. Ninguém está carregando. Na mitigação, o Congresso tinha introduzido uma lei para a Casa Branca determinar que deve ser responsável, mas até agora 4 administrações subsequentes tinham rejeitado seu pedido, disse Peter Garretson, ex-estrategista espacial da Força Aérea dos Estados Unidos. Senador Gary Peters, membro dos comitês do Serviço Armado e do Comércio, comentou ao jornal que um possível impacto de asteroides está entre as ameaças extraordinárias e segurança nacional que o governo dos Estados Unidos precisa fazer mais para apoiar os esforços federais da defesa planetária. Há 3 milhões de asteroides, não fazemos a mínima ideia onde estão eles, estão voando à nossa volta, disse Danica Remy, presidente da Fundação BCI-12, que está formando um banco de dados para rastrear objetos próximos da Terra. Não fizemos qualquer tipo de progresso, acrescentou. Atualmente, cientista concorda que a maneira mais segura de prevenir um potencial Armagedon afastar suavemente o asteroide de sua trajetória em direção à Terra. No final deste ano, a NASA vai lançar a missão DART para testar como poderíamos, no futuro, desviar um asteroide a fim de proteger a Terra dessa espécie de ameaça. Estima-se que o lançamento seja efetuado em 24 de novembro ou mais tarde em fevereiro de 2022 e levará um ano para atingir a sua meta. Dimorphos, um asteroide do tamanho de um estádio que está orbitando em uma rocha especial muito maior chamada de Didymos. Empresas da Zona Franca de Manaus faturam 116,59 bilhões em 2021. Resultado impulsionado pelo crescimento do segmento de bens de informática, que representam 27,37% de todo o faturamento do polo industrial de Manaus. As empresas que atuam no polo industrial na Zona Franca de Manaus faturaram 116,59 bilhões no período de janeiro a setembro deste ano, um crescimento de
42,27% em relação ao mesmo intervalo do ano passado, quando o polo registrou 81,95 bilhões de faturamento. Os dados foram repassados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, nesta semana. O resultado dos 9 primeiros meses mantém a previsão de faturamento até dezembro, que deve ficar entre 140 e 145 bilhões. O resultado é impulsionado pelo crescimento do segmento de bens de informática, que representa 27,37% de todo o faturamento do Polo Industrial de Manaus, PIM. De acordo com o balanço, a exportação também fecharam os 9 primeiros meses do ano em alta. Até setembro, o polo teve exportações de 331,92 bilhões, que indica o crescimento de 25,8% na comparação com o mesmo período de 2020, quando o resultado das exportações registrou 265,37 bilhões, e alta, segundo a superintendência, foi impulsionada pela variação da taxa de câmbio. De acordo com a SUFRAMA, apesar do resultado positivo, a intenção é aumentar a participação das exportações da Zona Franca entre as medidas que estão sendo tomadas. Pode ser destacadas a melhoria do ambiente do negócio e as ações de promoções comercial e atração de investimento realizada pela SUFRAMA, que busca evidenciar as diversas janelas de oportunidade de negócio existentes no ambiente tecnológico e produtivo na Zona Franca de Manaus, informou a assessoria do órgão. Entre os setores que apresentaram desempenho positivo, esta é de bens da informática, que mostrou faturamento de 31,88 bilhões e crescimento de 48,69% no período de janeiro e setembro. Na sequência, vem o setor eletrônico, com faturamento de 25,38 bilhões de crescimento de 22,77%. De duas rodas de faturamento de 14,84 bilhões de crescimento e de 44,34%. O termoplástico, um faturamento de 10,18 bilhões de crescimento de 76,26%. O metalúrgico, com faturamento de 9,95 bilhões de crescimento de 46,87%. O químico, com faturamento de 9,43 bilhões de crescimento, é de 36,48%. O mecânico, com faturamento é de 8,3 bilhões de crescimento, de 69,48%. Produtos. De acordo com a SUFRAMA, entre os principais produtos fabricados no Polo Industrial de Manaus, os itens com maior aumento de produção no período de janeiro e setembro de 2021 foram homem Teateres, 83.942 unidades, 83.942 unidades de crescimento de 154,95%. Tablets, 1.437.576 unidades e crescimentos de 148,85%. DVD, Record Play, inclusive Blu-ray, 318.734 unidades de crescimento e de 132,50%. Microcomputadores portáteis, 761.786 unidades de crescimento de 84,39%. Outros produtos que tiveram destaque no período incluem motocicleta, motonetas e ciclomotores, 913.943 unidades de crescimento de 31,36%. Condicionador de ar do triplo split system, 4.694.487 unidades, crescimento
de 47,63%, relógio de pulso de bolso 5.572.447, unidade de crescimento de 65,38%. Nos 9 primeiros meses de 2021, pelo Industrial de Manaus, registrou um aumento de 4,57% no número de trabalhadores entre afetivos, temporários e terceirizados. Foram 102.555 trabalhadores registrados antes e os 98.073 registrados em setembro no ano passado. Com o resultado apurado até setembro, a média mensal de empregos direito do PIM de 2021 ficou estabelecido em 102.794 trabalhadores, numa alta de 11,70% em relação à média mensal igual ao período de 2020, cuja média foi de 92.023 trabalhadores. Professores e estudantes comentam o primeiro dia de Enem. Professores e estudantes relataram à Agência Brasil que o Enem seguiu o padrão de edições anteriores e com bastante interpretação de texto. Após o fim do primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2021, professores e estudantes relatam que o exame seguiu o padrão de edição anteriores e que exijam bastante interpretação de texto em um ano de pandemia. O preparo foi mais difícil e os candidatos disseram que acharam a prova bastante difícil. Heloísa Lara, de 24 anos, fez a prova em Cacoal, Roraima. Estudante que quer cursar medicina e veterana no Enem. Hoje ela diz que estava com muita dor de cabeça. Eu achei mais difícil do que no ano passado. Não sei se foi porque eu não estava bem e não consegui me concentrar direito, conta. Apesar disso, ela gosta da prova. Eu gostei bastante do texto porque trouxeram assuntos importantes como a escravidão e o abandono de animais e também a crise dos refugiados, que foram textos que me marcaram bastante. Heloísa contou que, quando fez o Enem de 2020, a sala de prova estava vazia porque muitos estudantes tinham faltado nesta edição. Foi diferente esse ano. Teve muito mais salas cheias. Apesar disso, teve o distanciamento e os fiscais ofereciam álcool em gel na entrada para que não lavaram o álcool. Todos usavam usando máscara, mas na hora da saída teve aglomeração, diz. Pelas regras do Enem, é obrigatório o uso de máscara e o distanciamento. As pessoas com Covid-19 e outras doenças infectocontagiosas não devem comparecer aos locais de prova. No Rio de Janeiro, Yuri Cabral, de 19 anos, conta que por conta da pandemia e do ensino remoto, ele passou boa parte dos últimos meses sem estudar. Apenas recentemente, com a retomada das aulas presenciais, ele diz que conseguiu retomar também os estudos e correr atrás do tempo perdido. Eu acho que fui bem na prova. Tive algumas dificuldades, mas no geral fui bem. O tema da redação foi bem diferente do que eu esperava, mas consegui desenvolver bem o texto no geral. Achei bom o conteúdo da prova. Foi o que eu estudei, disse o estudante que também pretende cursar medicina. Evani de Souza Costa, 31 anos, fez a prova em São Paulo. Este foi o primeiro Enem que fez. Achei tudo muito difícil, conta ela. Pretende usar a nota para cursar farmácia. Não tive muito tempo para estudar este ano,
mas mesmo assim decidi fazer o exame. Hoje não fui muito bem, saí arrasada, mas espero que dê tudo certo, diz. A questão interpretativas na avaliação do professor de geografia. Atualidade do Descomplica, Cláudio Azen. Ao contrário do que vinha sendo observado nos últimos anos, com questões mais conteudistas, as questões das provas de hoje foram mais interpretativas. O que a gente reparou agora foi mais uma necessidade de você entender os textos e conseguir contextualizar, mais do que exigir de você conhecimento para você acertar a questão. Era mais uma capacidade interpretativa de contextualização, diz. Segundo Assen, a maioria das questões é um tipo pode desequilibrar a avaliação. A prova do Enem, reconhecimento e dividida em questões fáceis, médias e difíceis. Então, quando coloca a prova muito ligada a um modelo, só interpretativa ou só conteudista, ela perde um pouco da proposta dela de analisar habilidades e competências, que uma das coisas que se fala do Enem, prova que quer interpretar um caminho de aprendizagem do aluno em diferentes níveis de cobrança, analisa. De acordo com o professor, a prova cobrou questões indígenas, discriminação racial, questões de meio ambiente, de gênero, mas deixou de fora pontos polêmicos como desmatamento, período do regime militar. Apareceu apenas indiretamente em uma questão que trazia a canção Admirável Gado Novo, de Zé Ramalho. A música, que traz críticas sociais, foi composta na década de 1970 para o diretor do curso anglo, Daniel Perry. A prova manteve o padrão de anos anteriores em termos de habilidades cobradas em níveis de dificuldade, muita análise de diferentes gêneros textuais em todas as áreas do conhecimento. Não apresentou polêmica, mas dialogou com temas da atualidade, como a passividade política, a rotização do corpo feminino e o racismo, questão indígena, dentre outros, diz, e acrescenta: o exame foi equilibrado no que se refere a nível de dificuldade com praxe do Enem. Uma boa distribuição entre as questões fáceis, médias e difíceis foi uma prova trabalhosa e cansativa, como também é padrão desse exame de seleção. A prova de redação. O tema da redação desta edição, segundo os professores, seguiu a linha adotada em provas anteriores de tratar de questões sociais brasileiras. O tema invisibilidade e o registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, foi elogiado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Enem começa a ser aplicado neste domingo em 1,7 mil cidades. Os candidatos farão as provas de língua e ciência humana. Além da redação, ao todo, 3,1 milhões de estudantes devem fazer o exame. O Exame Nacional de Ensino Médio Enem 2021 começa a ser aplicado neste domingo 21 em todo o país nas modalidades imprensas e digital. Tanto as provas quanto o tema da redação serão iguais nas duas versões. Ao todo, 3,1 milhões de candidatos devem fazer o exame em mais de 1,7 mil municípios. No primeiro dia do Enem, os candidatos responderão a questões objetivas de linguagens e ciências humanas, além de fazer a única prova subjetiva da avaliação. A redação, os portões abrem das 12 e fecham às 1. Não é permitido entrar após o fechamento dos portões. As provas começam a ser aplicadas
às 1h30 e termina às 19h. Horário é o de Brasília. Assim, com a edição de 2020, o Enem 2021 terá regras especiais por conta da pandemia e o uso de máscara facial será obrigatório pelos locais de aplicação participantes que estejam com Covid-19 ou com outras doenças infecto-contagiosas não deve comparecer ao exame e pode solicitar a reaplicação ou descumprimento das regras poderá levar à eliminação do candidato. Além da máscara de proteção facial, é obrigatório levar documento de identificação original com foto. Não são aceitos documentos digitais. Entre as identificações aceitas estão a carteira de identidade e a CNH, o passaporte e a carteira de trabalho emitida após 27 de janeiro de 1997. Outros itens obrigatórios é a caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Ela é necessária para preencher o cartão de resposta no Enem. Impresso para escrever a redação tanto no Enem impresso quanto no Enem digital. É recomendado ainda que os participantes levem lanche e água, já que a prova tem uma duração longa. É recomendado ainda que se leve o cartão de confirmação da inscrição. Nela está, entre outras informações, o local de prova e o cartão pode ser acessado na página do participante. Caso necessitem comprovar que participaram do exame, os estudantes podem também, na página do participante, imprimir a declaração de comparecimento para cada dia de prova, informando o CPF e a senha, e a declaração deve ser apresentada ao aplicador na porta da sala em cada um dos dias. Ele serve, por exemplo, para justificar a falta e ao trabalho. O Enem segue no próximo domingo 28. Um dos candidatos farão as provas de matemática e ciência de natureza. O exame seleciona estudantes para vagas de ensino superior pública pelo Sistema de Seleção Unificado, SISU, para a bolsa em instituições privadas pelo Programa Universidade para Todos, ProUni, e serve de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Os resultados também podem ser usados para ingressar em instituições de ensino portugueses que têm convênio com o INEP. Questão do Enem. Para testar os conhecimentos, os estudantes podem acessar gratuitamente as questões do Enem, um banco que reúne as questões do Enem de 2019 e 2020. No sistema, é possível escolher quais áreas do conhecimento se quer estudar. O banco seleciona as questões de maneira aleatória. Leite diz que confia em vitória nas prévias do PSDB e aponta a rejeição de Doria. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse nesse sábado confiar na sua vitória nas prévias do PSDB. Marcas para este domingo 21. A eleição interna escolherá a pré-candidato do partido à presidência da República. A jornalista, antes de dar um jantar com aliados em Brasília, Leite destacou a rejeição do governador de São Paulo, João Doria, e seu principal adversário, Nuninho Tucano, mas garantiu que a sigla sairá unida das prévias. No PSDB, quem tem menos rejeição é a nossa candidatura, é o piso de onde partimos. Mostramos as pesquisas e o mesmo diferença é que a nossa tem teto mais alto e a outra mais difícil de crescer, afirmou o gaúcho. Até o último momento a gente vai atrás de cada voto.
A gente está muito confiante para ganhar essa prévia e sentimento de que se observa no partido e de querer candidatura que apresente algo diferente para o Brasil. Ainda assim, destacou que, na sua opinião, a rejeição de Doria é injusta. De acordo com o governador, o PSDB tem uma grande responsabilidade nas eleições de 2022, de apresentar uma candidatura de terceira via viável. Assim, pedir que no ano que vem fornecemos na eleição uma nova edição de um segundo turno, que nós não desejamos entre o PT e Bolsonaro, disse Leite. O gaúcho ressaltou manter conversas com outros nomes de fora da polarização, como ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, Podemos ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do DEM, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD. Mais cedo, Doria disse que buscará esses pré-candidatos ser escolhido nas prévias tucanas. Eu não preciso buscar o porquê sempre tive diálogo com essas candidaturas, porque sempre deixei claro que não se trata de projeto pessoal, afirmou Leite, voltando a sinalizar que poderia abrir a mão da cabeça de chapa e, se ficar comprovado que outro nome possa melhor liderar isso, não tem problema. Questionando sobre a personalidade indicar um posto Ipiranga, pré-candidato afirma que o governante que exerceu o comando tem uma absoluta tranquilidade de poder recrutar melhores para áreas específicas, inclusive na economia, e ao mesmo tempo exercer o comando, embora tenha dito ainda não ter nomes para a equipe econômica. O gaúcho revelou que está ouvindo economistas como Helena Landau, Pécio Arida e Armínio Fraga. De olho no carnaval, o Rio pede ao ministro da Saúde que cobre passaporte vacinal de estrangeiros. Preocupação com o aumento no fluxo de turistas para a celebração do carnaval na cidade do Rio de Janeiro. A prefeitura revelou ter pedido ao ministro da Saúde que exija o passaporte vacinal contra a Covid-19 de pessoas que chegam ao Brasil vindas de outros países. A revelação foi feita na sexta-feira, 19, pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Sorans, em audiência pública da Comissão Especial de Carnaval da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Em relação ao passaporte vacinal, que é a última medida restritiva que a gente estuda, manter na cidade do Rio de Janeiro, a necessidade a gente já cobrou do ministro da Saúde para avaliar a solicitação de passaporte vacinal de pessoas de outro país para o Brasil. O ministro está apreciando essa situação e a gente vai definir ao longo das próximas semanas se a gente mantém o passaporte vacinal e se a gente aumenta a cobrança do passaporte vacinal. Outros setores da sociedade, ou se a gente vai alcançar uma cobertura vacinal tão alta que ele não será mais necessário, declarou Sorans. O secretário de Saúde lembrou que o país, que atualmente enfrenta novo surto de Covid-19, não conseguiram uma cobertura vacinal ampla da população, ou não adotaram a terceira dose da vacina em idosos como reforço. Ao contrário do que vem ocorrendo no município do Rio, neste momento a Covid está controlada no Rio de Janeiro, garantiu. Segundo ele, a prefeitura seguirá monitorando os indícios locais da pandemia, assim como os tipos de vírus
circulando na cidade através de um sistema de vigilância bastante apurado. A segurança sanitária, sim, para realizar do Carnaval para a realização do Réveillon. Qualquer alteração neste cenário, seremos os primeiros a notificar a população de fato mudar as medidas restritivas, afirmou Sorans. Neste sábado 20, a Prefeitura do Rio de Janeiro informou que não havia mais pacientes internados por Covid-19 na rede municipal de saúde. Considerando toda a rede pública de saúde, o município do Rio tinha 32 internados por Covid-19. Nesta semana, de cada 100 testes de Covid-19 realizados, somente 2 foram positivos. E o menor índice de positividade desde o início da pandemia, graças à adesão à vacina, escreveu Daniel Sorans em seu perfil numa rede social. Os postos de vacinação do município funcionavam em esquema de mutirão neste sábado, das 8 às 17. Para perceber os moradores acima de 12 anos que estão com segunda dose de vacina em atraso e também imunizar com a dose de reforço a população adulta que tomou a segunda dose há mais de 5 meses. Segundo os dados do painel Rio Covid-19, atualizado às 11 desde sábado, entre a população adulta na cidade, 95,2% já foram imunizadas contra a doença. Se considerado também os adolescentes, com 89,1% das pessoas acima de 12 anos, completaram já o ciclo de imunização contra a Covid-19 e os resultados equivalem a 76,4% da população total do município já vacinada contra a doença. Secretaria Municipal de Saúde informa ainda que quase 1.038.000 de pessoas receberam a dose de reforço da vacina, entre eles idosos, públicos prioritários, como profissionais de saúde. O município do Rio de Janeiro aplicou a todo aproximadamente 11,985 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Ex-aliado diz que deputados receberam 10 mil em emenda por apoio à eleição de Lira. Verbas negociadas vinham do orçamento do Executivo e depois das emendas de relator, afirma delegado Valdir. Deputado federal delegado Valdir, PSL Goiás, ex-líder do PSL, afirmou que o governo pagou por votos dos parlamentares em votação considerada prioritária, com a aprovação da reforma da Previdência e a eleição de Arthur Lira, PP Alagoas, como presidente da Câmara. As declarações foram dadas em entrevista ao site The Intercept Brasil. Segundo Valdir, que rompeu com Bolsonaro em meio à crise que levou o presidente a deixar o partido em novembro de 2019, cada deputado recebeu o direito de destinar 10 milhões para sua base eleitoral, pelo apoio à eleição de Lira. Já pelo apoio à reforma da Previdência, o prêmio foi maior de 20 milhões. Ele conta ainda que líderes partidários recebiam o dobro dos demais parlamentares. Aconteceu na reforma da Previdência, na eleição do Lira para a presidência da Câmara. É mais uma votação que não me lembro, disse Valdir. 10 milhões por votos em Lira. E na reforma da Previdência, 20 milhões por parlamentar. Ao interceptor Arthur Lira, disse por meio de assessores que só iria se manifestar depois da publicação da reportagem. O deputado, no entanto, ainda não respondeu ao UOL
também entrou em contato com o parlamentar. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República e assessoria do ministro Luiz Eduardo Ramos também não responderam. Waldir foi um dos primeiros apoiadores de Bolsonaro na classe política, contudo, a relação teve um rompimento traumático em uma reunião da bancada no auge da crise entre Bolsonaro e o presidente do PSL, Luciano Bivar, PE. Pernambuco, Waldir chamou o presidente de vagabundo, disse que iria implodir o governo. O áudio foi gravado secretamente pelo deputado federal Daniel Silveira, PSL Rio de Janeiro. Bolsonarista de primeira hora é vazado. Segundo o parlamentar goiano, inicialmente as verbas negociadas vinham diretamente do orçamento do Executivo, com indicação de projetos e obras a serem apoiadas nos redutos eleitorais dos deputados. Foi assim que foi negociado o apoio da maioria da Câmara e a reforma da Previdência. Posteriormente, esses valores passaram a sair das emendas de relator, como são conhecidos recursos incluídos na Rubrica RP9. O deputado goiano diz que a liberação das emendas negociadas pelos presidentes da Câmara Arthur Lira e o Senado Rodrigo Pacheco, PSD, Minas Gerais, o último hoje se coloca como presidenciável. Lira e Pacheco têm controle do recurso de 10 milhões para você, 20 milhões para Fernando, 30 milhões para Waldir. Quem tem esse controle é o assessor de orçamento Lira e o Pacheco. Ninguém mais tem conta. Quem manda no governo é o Lira. Waldir destaca o papel de Arthur Lira na distribuição dos recursos, segundo ele hoje. Presidente da Câmara e quem define os rumos do governo e não Bolsonaro. Ele é quem carrega o governo, quem manda no governo, hoje é o Lira. Não é Bolsonaro, é o Lira crítica. A influência de Lira, principal líder do Centrão, hoje vai dos bolsonaristas à oposição, segundo ele. Um monte de parlamentares da oposição recebem só pegar o povo ligado a Lira.